porcada, nação alviverde. Aqui com vocês é o Chef Kaiser. Eu queria trazer para vocês um assunto que está gerando um certo debate. E eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí do nosso canal, com os nossos inscritos, e até mesmo com todo mundo que é palmeirense e que é amante do futebol. O repórter ex-global Ivan Moré, ele gravou um vídeo de 2 partes, tá lá no Instagram dele, onde ele faz uma crítica muito pesada ao Mundial de Clubes. É essa versão nova do Mundial de Clubes, que é uma ideia da FIFA ser uma espécie de Copa do Mundo a cada 4 anos, para trazer uma certa visibilidade, para tentar deter os direitos de uma competição do mesmo nível da Champions League e tudo mais. E o Ivan Moré criou uma série de críticas que eu vou estar aqui reagindo com vocês. Uma delas que eu quero reagir com vocês ele inicia falando sobre a falta de público e a falta do interesse do torcedor relacionado a esse Mundial. Eu acho assim, quando você tem talvez uma ideia política que te afeta no seu raciocínio, você não pensa mais sóbrio, você acaba ficando enviesado pelas suas escolhas políticas, ou até mesmo por uma geração que está perdendo a capacidade de análise e raciocínio. Tem tudo muito mastigadinho, os aplicativos, tudo muito pronto. Então eles pensam muito de forma superficial. Então eles querem lacrar, eles querem alcançar talvez a audiência, e likes e visibilidade através dessa superficialidade, né? Eles não têm interesse nenhum em aprofundar em nada, porque o imediatismo do raciocínio das pessoas estão assim. E eu acho que o Ivan Moré é um cara, é um repórter que trabalhou na Globo, que eu até achava interessante ele. Agora que ele saiu da Globo, ele passou a ter personalidade. E essa questão, a personalidade dele, ele está mostrando quem realmente ele é. E parece que ele é bem assim, um lacradorzinho. Então a minha crítica ele falou do número de torcedores nos estádios. Vamos lá. A Copa do Mundo de Clubes, ela acontece nos Estados Unidos, que não é o país do futebol. Eles não têm como referência o futebol. Então a população local não tem tanto interesse por futebol como tem por outros esportes. Normal. Isso não impede de acontecer uma Copa do Mundo, não impede de acontecer uma competição a nível internacional. 2. A dificuldade na questão dos públicos, e que está obrigando a FIFA a usar uma estratégia de baixar o preço, fazer promoções nos tickets, é porque quem gosta de futebol que está aqui é a comunidade latina. A comunidade latina, eu moro aqui em Boston, eu posso compartilhar para vocês, está passando o pior momento, a pior crise política, de perseguição política a nós latinos. Nós estamos sofrendo uma série de ataques por forças, né, conduzidas pelo atual presidente, por forças que se diz ser o ICE, né, que são agentes de imigração, misturado com a DEA, que não era para nem estar lidando com imigração. A DEA mexe com o tráfico de drogas e armamento, e o FBI, que serve para investigações criminais. Muitos desses agentes com máscaras, sem name tag, né, sem se identificar, você nem sabe se é agente ou se é mercenário contratado pelo governo. Eu não estou aqui debatendo política e nem quero entrar no ponto que está certo ou que está errado. Estou falando o cenário atual dos Estados Unidos, que está assustando a comunidade de imigrantes. E quem gosta de futebol aqui são os imigrantes. Os europeus, os alemães, países bem desenvolvidos da Europa, eles não migram para os Estados Unidos para ganhar a vida. A torcida, por exemplo, do Palmeiras, em sua grande maioria, são palmeirenses locais daqui, que tem muitos anos que não vê o Palmeiras. A torcida do Porto são mais portugueses locais. Você não vai ver muitos alemães, por quê? Porque os alemães não residem nos Estados Unidos em grande quantidade. E é muito complicado eles se locomoverem de lá para assistir o Bayern jogar contra o Auckland City. Talvez numa possível final, você vai ver uma movimentação maior de alemães. Isso é uma questão de lógica, não é uma questão de que o torneio é um torneio
fabricado, que o torneio é um torneio fake. Isso é forçar a barra numa narrativa lacradora, de coitadismo e de espírito de vira-lata. Entendeu? Dizer que você não está assistindo. Toda pessoa que eu conversei até hoje está acompanhando todos os jogos da Copa. Está acompanhando jogos até de um nível técnico baixíssimo, né? De times baixíssimos. Ele fez uma crítica com o coitadinho do Auckland City, jogar contra o grande Bayern, 10-0, isso é um absurdo, os caras são semi-profissionais. Cara, os caras jogam futebol por amor. A Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, a renda lá é muito boa, eles têm uma boa vida financeira. Esses caras têm as suas profissões, eles não precisam jogar bola por dinheiro. Eles jogam porque eles amam, são amantes do futebol, como eu e você. E nós que somos amantes do futebol, para nós, qual seria o ápice da nossa vida? Você está entrando na primeira Copa do Mundo de clubes, representando o seu país, o seu continente, e ainda vai enfrentar um time histórico, cheio de estrelas, gigantesco, que é o Bayern de Munique. Os caras tomaram de 10-0 e saíram felizes, pedindo autógrafo, trocando a camisa. Esses caras vão chegar na Nova Zelândia aplaudidos como heróis. Esses caras vão montar bar temático sobre esse Mundial, sobre o jogo contra o Bayern. Entendeu? Isso é amor ao futebol. Entendeu? Esses caras amam futebol. Não interessa se tomaram de 10 ou se tomaram de 20. Né? Melhor do que o Corinthians dele, que nem lá estava. E eles estavam semi-amadores, cada um com as suas profissões. Esses caras, eles dão aula de futebol no seu país de graça, para as comunidades, para crianças, de tanto que eles amam o futebol. Então, para mim, esse torneio traz cenários que traz o amor ao futebol, traz o poder dos times europeus, traz essa questão física, que a vida inteira nós sul-americanos fomos prejudicados lá atrás com o Mundial no final do ano. E o Ivan Moré nunca gravou um videozinho criticando o formato da competição. Principalmente quando o time do coração dele foi campeão em 2012. Que sim, os times europeus já entravam com nível técnico muito superior aos sul-americanos, porque eles estavam em meio de temporada, eles estavam voando, eles estavam no ápice, no casco. Enquanto os nossos sul-americanos já estavam desgastados, no bagaço. Eles tinham acabado de terminar uma temporada muito puxada. E ele nunca gravou um vídeo falando isso. Então, assim, esse viés lacrador, essa necessidade de buscar like, politizando tudo, ou vitimizando tudo. Mas tá interligado ao fator da distribuição da Copa do Mundo de futebol, porque o dinheiro vem do Catar e é para dar a Copa. Gente, a Copa do Mundo de futebol, ela sempre foi escolhida a sede de forma política. Se fosse por estrutura de país, Suíça, Dinamarca, sempre sediariam a Copa do Mundo. É política, é influência política, é popularidade, pode ser dinheiro também, como foi provado a questão do Catar, que houve suborno e tudo mais, né, e porque foi provado para fazer uma média com os Estados Unidos, jogar a Copa para cá. A vida inteira foi assim. Não é hoje que descobriram a roda. A vida inteira foi assim. É política, é dinheiro. Agora, dizer que está corrompido o futebol de clubes, ou até o futebol internacional, porque criou esse formato, isso é ridículo. Isso é forçar a barra numa narrativa de coitadismo, de vira-lata. Entendeu? Dizer que os europeus não estão interessados, estão sim. O Bayern fez uma preparação especial para essa Copa. Especial, cortou as férias dos caras e botou os caras lá nos Alpes para treinar. Eu sou torcedor do Bayern, eu acompanhei isso. Entendeu? Então isso é conversa. Tem casos e casos, vai ter talvez um clube europeu que não tá nem aí, tudo bem. É válido, é uma escolha pessoal do clube. Agora, generalizar para poder desmerecer a competição. E outro detalhe, essa competição tá maravilhosa. Nós estamos assistindo jogos que só no imaginário nós poderíamos crer que iria acontecer. Coisa de PlayStation. É uma delícia você ver um Fluminense enfrentando o Borussia. Você vê o Flamengo enfrentando o Chelsea. Assim, aleatório, uma fase de grupos. O Botafogo enfrentando o Paris Saint-Germain. Isso é coisa de videogame, cara. E enfrentando de igual para igual, isso é muito bom. Sim, nós estamos numa vantagenzinha porque nós estamos no meio da temporada e os caras estão vindo de férias. Não tem problema, isso aconteceu o inverso. Agora, o que o futebol
E aí ele usa como argumento essa vitória de 10-0 do Bahia, falando sobre como que nós vamos fazer o futebol ser justo. Da onde o futebol tem que ser justo? O futebol não é a balança da justiça, não. O futebol é um esporte. Esporte, ele não está relacionado à justiça. Ele está relacionado a elevar o seu nível tático, técnico, a investimento, a talento local, talento pessoal, a cultura. O futebol, ele está enraizado na cultura de povos. Por exemplo, nós brasileiros temos a cultura do futebol. Pode ter um investimento que for, o talento, a ginga, o drible, isso é originário do brasileiro. Entendeu? E se fosse realmente preocupado em igualar as forças e trazer justiça ao futebol brasileiro, então deveria subir um vídeo para pedir o Brasil para não participar da próxima Copa. Porque o Brasil participou de todas as Copas e o Suriname nunca participou. E é muito injusto isso. É muito injusto isso, né? O coitado do Suriname nunca participou de uma Copa do Mundo e o Brasil participou de todas. Então, não, Brasil, essa você não participa não. Vamos dar sua vaga para o Suriname. Né? Inclusive, né, o Brasil é pentacampeão, não podia ser pentacampeão. Depois do tetra, para não abrir uma disparidade com os outros times que só tinham 3, tinha que ter deixado a Romênia ser campeã. Porque a Romênia não tem nenhum título, coitadinha. A Venezuela não tem nenhum título. Então nós temos que trazer a nível de igualdade. Ninguém tem. Nível de igualdade é você se organizar e tentar buscar investimento quando se trata de clubes. Você se organizar como instituição, talvez como uma empresa, como Palmeiras, Flamengo fizeram, trazer mais investimentos internos, né? Ter uma ideia de jogo, de futebol, uma ideia política bem organizadinha para você manter e aumentar a sua estrutura. E com isso, você entrar na prateleira do meio, como os clubes brasileiros estão entrando na prateleira do meio do futebol europeu. E a prateleira do meio do futebol europeu, uma hora ou outra, ganha dos gigantões europeus ou até empatam. Porque isso acontece lá na Champions. E isso que é legal. Nós estamos podendo, primeiro, medir força e saber aonde nós, sul-americanos, nos encontramos no futebol internacional de verdade, sem esse excesso de crítica e desvalorização ao produto nacional, porque os caras têm, né, valorizam a grama dos outros, mas não conseguem valorizar a nossa, né? Tem um desejo muito grande com o de fora e não valoriza o produto interno. E detalhe, o cara trabalha como repórter, o cara engaja na população brasileira. Os likes dele são de brasileiros. Se ele quer depreciar tanto o futebol brasileiro assim, por que ele não foi trabalhar na Inglaterra? Por que ele não vai trabalhar na Espanha? Ele vai trabalhar onde ele acha que o futebol é de alto nível. Entendeu? Então, meu ponto é, eu acho que esse excesso de coitadismo, essa competição, para mim, está sendo fantástica. Fantástica. Primeiro, eu posso avaliar exatamente aonde nós estamos no cenário mundial. Ah, mas tem a questão física? Tem. Como teve lá atrás nos outros mundiais, que nos prejudicou. Agora nós entendemos o porquê muitas vezes os times brasileiros não conseguiam chegar nem na final. Ou os times argentinos, sul-americanos, porque vinha de um desgaste físico, e o futebol moderno é físico. O futebol moderno hoje é 60% físico. 60% físico. Talvez aí 20 técnico e 20 tático. Mas é 60% físico. Entendeu? E isso prejudicou lá atrás. Agora nós vendo que fisicamente bem, a gente consegue brigar de igual para igual. Isso é muito bom, isso traz uma valorização para o produto interno, nacional, brasileiro e sul-americano. A imprensa do mundo está falando dos sul-americanos, a imprensa do mundo todo, os jornais alemães estão encantados com o futebol sul-americano. Aí vem um jornalista brasileiro e vem politizar e trazer teoria da conspiração, porque acha que o campeonato é corrompido, o campeonato é fake, ou o campeonato é mal fabricado e que não vai dar nada porque ninguém tem interesse. Talvez ele não tenha interesse porque o time dele não conseguiu, não teve competência profissional para elevar o nível como os times brasileiros conseguiram. E detalhe, depois do VAR não ganharam mais nada que não fosse esse Paulistão, porque o Palmeiras usou como pré-temporada e ficou fazendo gestão de energia. Então, o meu recado para esse tipo de narrativa lacradora, dessa geraçãozinha superficial, o meu recado é esse. Amigo, segura a onda, engole o choro. Nós estamos vivendo um momento ímpar para nós sul-americanos. Se o seu time não tá, amigo, senta no sofá, morde o beiço e assiste os que estão.
E quem sabe, escolhe um brasileiro, um sul-americano para você torcer, para representar pelo menos a sua etnia, né? Porque nós sul-americanos estamos nessa competição. Eu acho essa competição maravilhosa. Por mim que continue 4 em 4 anos. E estou dando os parabéns, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca Juniors, porque estão jogando de igual para igual, estão bem preparados fisicamente e elevaram sim o nível do futebol. E parabéns FIFA, porque esse campeonato trouxe para mim, que não curto muito futebol de seleção, só Copa do Mundo, e gosto da Alemanha, trouxe para nós um novo formato de entretenimento, trouxe para nós mais notícias, né, mais conteúdo para a gente estar falando da nossa paixão, que é futebol. Então, FIFA, parabéns, muito obrigado. E é isso mesmo, é manter o foco nisso, trazer um grau de popularidade para essa competição, ainda mais para encher os estádios, para fazer uma festa maravilhosa. E eu tô adorando, e eu acho que os meus amigos do canal também compartilham comigo dessa mesma opinião, porque nós estamos fazendo coberturas, lives falando sobre a Copa do Mundo de clubes, e inclusive nós estamos tentando sempre ir no local para poder dar uma cobertura e mostrar para vocês o melhor dessa competição. Então, para mim, a minha opinião pessoal, eu discordo com toda forma de crítica voltada e tentativa de politizar o que está acontecendo. Para mim, essa competição é uma competição fantástica, é uma competição ímpar, que nunca aconteceu, e que nós, sul-americanos, estamos de parabéns pelo nosso preparo e pelo nosso nível. E está maravilhoso. E abriu o leque de opções, porque agora os 3 que possivelmente seriam campeões já estão trazendo um certo questionamento. Quem sabe não entra aí nessa lista de possíveis campeões um de nós sul-americanos. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Fica um abraço do Chefe Kaiser e avante palestra.